Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é o sentido entre a verdade e a mentira de uma pessoa que ela já é diagnosticada como narcisista ou psicopata? Que ele não tem mais os sentidos entre a verdade e a mentira. Então, quando você ama a mentira e você não quer saber da verdade, você apenas sofre o reflexo da ausência do amor, do sentimento, da gratidão, do perdão. Então, quem ama já a mentira e não acredita na verdade, a pessoa ela vai aumentando os graus do narcisismo até chegar à psicopatia. Então, por que é que os psicopatas já foi comprovado pela ciência que nos graus do psicopata existe uma ausência de pertencimento, de sentimento, até do tato, do olfato. Ele não consegue, a pessoa que ela já é no grau avançado da psicopatia, ela não consegue ter mais os sentidos. Ela precisa de alguém para sentir cheiro. Ela não sente o paladar. Ela perde os próprios sentidos. Também já foi diagnosticado pela ciência com milhares de pessoas que são diagnosticadas como perversos, né? Como pessoas psicopatas, que eles não conseguem nem bocejar. Geralmente, uma pessoa boceja, o outro boceja. Já o psicopata, ele também não boceja. Ele não consegue ter sentimentos pelo outro. Mas ele consegue perceber que não tem os próprios sentimentos verdadeiros. Ele não consegue saber o real sentimento que ele sente. Então ele vai tentar esconder os próprios sentimentos. Essa é o real sentido entre a verdade e a mentira. A pessoa que ela ama a mentira, ela tanto tenta esconder o que ela sente, como ela tenta superar, mas ela não crê no Deus que pode mudar. Então ele vai sofrendo as consequências. E aí você vai vendo qual é o sentido de uma pessoa que ela é psicopata. O que é que ela consegue sentir? O narcisista já perverso, né? Que ele não consegue mais ruminar, ele não consegue mais sentir os verdadeiros sentimentos. Então ele cria, ele acredita já se satisfazer nos sentidos que ele consegue ter. Naqueles sentidos que ele consegue perceber que ele tem. Então, como é o comportamento dessa pessoa, a visão da pessoa? Quer dizer, que ela já percebeu que não sente amor, que não tem gratidão, que não tem empatia, que não tem paz. Ela consegue perceber, mas ela consegue se satisfazer na mentira. E como essa mentira, criada pela visão, pela ilusão que eles acreditam ser feliz, sem precisar de perdão, de arrependimento. Ele acredita que tudo que Deus explica no manual de vida é sobre a morte. É quando ele morrer. Ou quando ele reencarnar, ele vai pagar os erros dele que ele cometeu aqui nessa vida. Porque ele não quer saber dos próprios erros. O psicopata, ele é assim. Então, quer dizer, nos sentidos da pessoa, quando ela sente culpa, que dependendo dos graus, né? Quando ela sente vergonha, quando ela sente culpa, quando ela tem algum sentido, qual é o sentido que ela cria? Qual é a visão de superação que ela cria para entender que ela não precisa crer na verdade de Deus? Ela diz que Deus já fez ela dessa forma. Mentirosa, orgulhosa, soberba. Então ela não consegue ser convencida dos próprios erros, mas ela consegue perceber a ausência dos sentidos. Isso já é comprovado pela ciência. Ausências do sentido. Quer dizer, a pessoa não consegue mais sentir cheiro, não consegue mais ter o paladar, não consegue mais ter os sentidos reais, ele já consegue perceber que não tem sentimentos nenhum pelo outro, então ele já sabe que ele mente. Ele só não sabe é como mudar. Então ele vai tentando superar
para tentar sobreviver, para tentar alcançar alguma felicidade, alguma satisfação na carne. É isso que você tem que entender. E Jesus ensinou isso para você. Que nem todos queriam saber sobre o amor, sobre a verdade. Né? Eles querem, mas não querem pagar o preço porque eles não crêem em perdão, em remissão, em gratidão, em amor. Eles querem achar de fora. Eles querem encontrar um amor. Então, até aquela pessoa que ela alimenta a egolatria, ela se idolatra, né? Ela percebe que mesmo ela sendo mais vaidosa, sendo idolatrada, ela percebe uma ausência de pertencimento. Então ela não sabe como mudar isso. Ela não acredita que isso tenha mudança. Exista algum tipo de tratamento para isso. Por isso a maioria não quer saber de nada que Jesus veio ensinar. Então quando uma pessoa ela é diagnosticada como psicopata, quando ela se sente desrespeitada ou desvalorizada, ela procura uma maneira de se vingar. Quando ela sente dentro dela que ela não foi valorizada ou ela foi desrespeitada por alguém, ela procura uma forma de como se vingar dessa pessoa. Porque ela não foi bem vista, porque ela foi desrespeitada, ela foi desvalorizada. Então, ela não consegue deter dentro dela os próprios impulsos, as próprias vontades, porque ela sabe, ela até percebe com décadas, né, com amadurecimento, ela percebe que é uma pessoa vingativa. Mas ela sabe que é errado se vingar, mas ela não consegue não querer se vingar. É mais forte que ela. Os impulsos dessa pessoa levam ela a ter comportamento, decisões destrutivas. Ela mesmo, ela perde a percepção, ela sabe que algo está errado, e eu já tive várias experiências com isso. Eu tive um relacionamento que quando o homem ele foi desrespeitado, desmoralizado no trabalho dele, ele foi buscar uma arma para matar o cliente. E ele ligou para mim. E eu corri para lá para convencer ele não matar a pessoa. E eu via no olhar dele, no ódio que ele tava, que eu falava e ele não ouvia. Quer dizer, e ali eu comecei a clamar por Deus para que o homem não aparecesse. Porque ele já tinha ido, já tinha voltado armado e estava esperando o homem voltar. Porque o homem desmoralizou ele verbalmente, né? E ele, quando se sentiu desvalorizado, a pessoa ela quer se vingar, ela não consegue. A pessoa que já é diagnosticada com narcisismo perverso ou a psicopatia, ela não consegue reter, mesmo ele sabendo que vai perder. Ele sabe que vai cometer algo que vai destruir a vida dele, mas é mais forte que ele, entende? Ele faz as coisas mesmo sabendo que está desagradando as outras pessoas. A pessoa que é diagnosticada como psicopata, ele sabe que está desagradando, mas ele gosta de desagradar. Ele gosta de incentivar aquela pessoa no desagrado. Ele quer instigar naquela outra pessoa aquilo que ele sente. Esse é o prazer do psicopata. É instigar o que é que o outro sente. O que é que aquela pessoa sente. É por isso que geralmente ele vai tentar puxar do outro o ciúme, o medo de perder. Né? Ele quer descobrir no outro o que é que o outro sente, por que é que ele não sente. Então, o que é que o outro sente? Ele quer descobrir o sentimento dos outros, por ele não conseguir ruminar, por ele não saber mais sobre essas coisas. Mesmo vendo o que está perdendo, ele se alegra. Mesmo a pessoa, quando ela é psicopata, ela vê que está perdendo em alguma situação, em alguma razão, ela viu que está perdendo, mas ela se alegra mais de ver que ele por se comparar, por ele não saber o que ele está vivendo, e ele não querer ouvir, ele não querer saber, ele vai apenas comparar. Então, se o outro perdeu mais que eu não fico triste com a minha perca. Eu fico alegre com o que aconteceu. Porque eu estou vivendo de fora, a minha alegria é pela visão. A minha alegria é pela razão. Então eu não quero saber o que eu perdi. Eu quero saber que a pessoa se ferrou mais que eu. Entende? Eu era assim.
Eu acredito que eu já era psicopata, porque é a ignorância do pecado, é a pessoa que não quer saber o que ela está vivendo. Então ela vive competindo, ela vive se comparando, então ela vai buscar um sentido de vida. Qual é o sentido que ela tem para reagir, para sobreviver? Então, se eu tô num problema, num dilema, e eu vejo que a outra pessoa perdeu mais que eu, como já aconteceu comigo, então eu não quero saber o que está acontecendo comigo. Eu quero saber que a pessoa se ferrou. A pessoa perdeu mais que eu não consigo mais combinar. Eu não consigo mais ter a percepção dos meus próprios sentidos. Os meus próprios sentidos. É isso que as pessoas não acreditam entre a verdade e a mentira, porque ela já ama a mentira. No tédio, eles desvalorizam as pessoas. Quando uma pessoa é diagnosticada assim, ela tá entediada, ela vai procurar como se alegrar. Então ela vai desvalorizar outras pessoas, porque ela tá no tédio, ela quer causar. Ela quer desvalorizar alguém, ela quer desfazer de alguém, porque tá entediada. A pessoa que já tá nesse grau. Na vergonha, a pessoa quando ela é assim, na vergonha, ela sente vontade de morrer. Ela vai chantagear a outra pessoa para fazer a outra pessoa mudar, porque ele não consegue mudar. Então, quando ele sente que tem vergonha, que alguns acreditam não sentir vergonha, mas dependendo do grau, se a pessoa sente vergonha, ela sente até vontade de morrer. E na vergonha, se ela foi largada, um exemplo, abandonada, a pessoa me largou, a pessoa teve uma decepção e ela se sentiu envergonhada, ela sente vontade de morrer, ela quer se esconder. Então, algumas pessoas se agarram em algum relacionamento para não sofrer aquele processo. Outras pessoas, ela vai chantagear a outra pessoa, porque ela quer mudar a outra pessoa com aquele sentimento que ela está tendo. Quando ela vê que ela não está conseguindo conquistar aquela pessoa, ela começa a ameaçar. Se você não me quiser, eu vou morrer. Como é que eu vou viver sem você? É uma pessoa que já está no grau da psicopatia. Ela não tem mais sentidos na própria alma, no próprio ser. Ela não sabe mais o que sente. A psicopatia é a pessoa que não sabe mais o próprio sentido, o próprio pensamento, como é que ela reage nas adversidades da vida. Ela não sabe mais. Então ela está buscando o sentido de viver, a forma de viver, a forma de ser, né? Ele é movido pelo desafio. Uma pessoa que ela é diagnosticada assim, ela é movida pelo desafio. Então ela é movida na força do ódio, ela é movida para desfazer de alguém. Se alguém agora quer ser melhor que ela, agora ela quer provar. Agora essa pessoa ela vai fazer pelo prazer de desfazer de alguém. Não é o natural dela. Ela não é movida pelo verdadeiro sentimento, e sim pelo sentimento do desprazer. Aí, fulano disse que eu não posso isso, agora eu vou fazer, eu vou provar que eu posso. Eu vou mostrar a essa pessoa do que eu sou capaz. A pessoa ela é sempre movida no desafio, no deboche, no desprazer, no descontentamento. Ele ama a mentira. E ele acredita que isso não tenha consequência na vida dele. É isso que ele não sabe. Quais são as consequências de perder os verdadeiros sentidos, as verdadeiras boas vontades. Porque uma pessoa que ela já é diagnosticada assim, quando ela vê a benfeitoria dos outros, ela tem como perca o perdão. A pessoa que ela é psicopata ou perversa, o narcisista perverso, ele diz não perdoou não, ela perdeu. Ela não perdoou. Ele não acredita nisso, nessa história de perdão, nas coisas boas de Deus. Então, quando você vai fazer algo bom, ele sempre rebaixa aquilo ali. O que é que você vai ganhar com isso? Por que é que você vai fazer isso? Ele não sabe os verdadeiros sentidos do que Deus explica. Então, em João 16:7, Deus diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus disse que convinha que ele fosse, para que assim as pessoas aprendessem de verdade o sentido do que ele veio ensinar, né? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for,
vulo enviarei e do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. As pessoas já são julgadas. Elas já vivem sofrendo a condenação da ausência dos próprios sentidos. E elas não sabem. Se a pessoa não sabe, se eu nunca passei frio, se eu nunca passei fome, se eu não sei discernir entre o mal e o bem, eu crio o meu bem, o meu bem-estar. Então eu vivo já competindo, se comparando. Quando uma pessoa ela é invejosa, o problema de você lidar com uma pessoa que ela é tomada pela inveja é que quando ela tá junto com você, ela tá competindo com você, ela tá desfazendo de você, ela não tem os verdadeiros sentidos dela aprumado dentro dela, então ela tá sempre causando problema para você. Mas quando ela vê que ela perdeu, ela vai agora tentar lhe destruir. A inveja faz isso com as pessoas. Quer dizer, ela vai procurar saber a razão por que é que ela não consegue conviver. Então, ela vai buscar uma pessoa para culpar. Foi fulano que fez eu perder. Eu tô perdendo, se não gosta de mim, também não tem que gostar de meu filho, também não tem que querer o que é meu. Então ela vai buscar uma forma que a pessoa perca também. Porque se tá difícil conviver com uma pessoa, sem aquela pessoa, você vai perceber que ela quer lhe punir. Ela quer mostrar para você que ela é melhor do que você. A pessoa que ela é psicopata, ela é assim. Ela tá tentando mostrar uma superioridade. Ela não aceita perder, ela não aceita se ver inferior de que ninguém. Ele não aceita, então ele busca a forma dele ver o mundo, a ótica de mundo que ele cria. Qual é a ótica? Como é que eu me vejo? Então ele procura sempre se encaixar, ele procura sempre uma pessoa inferior para ele poder manipular. A pessoa que ele não conseguir manipular, ele não vai lidar. Ele causa um problema com aquela pessoa. Ele vê ali uma barreira, ele não consegue lidar com aquela pessoa, então ele vai causar um problema e ele diz que é a pessoa que causa o problema para ele. E ele não consegue ouvir por que é que ele é assim. Ele só quer saber que ele é assim. Ele não tem os sentidos. Então ele vive buscando essa razão de ser. O sentido dele ser, onde é que ele consegue se sentir bem visto, bem valorizado, aplaudido, mas você vai perceber o problema, o BO que é lidar com essa pessoa que junto ela tá causando. Ela tá sempre causando, ela tá sempre competindo, ela tá sempre comparando, ela tá sempre desfazendo das pessoas que ela não conseguisse ver melhor do que aquela pessoa. Entende? Que ele não conseguisse ver melhor do que aquela pessoa, porque ele tem um problema nos próprios sentidos. Então ele não consegue ver os próprios sentidos. É por isso que ele busca essa razão do ser dele. Então, se eu tô tendo um problema com uma pessoa e eu ver que a pessoa perdeu, eu me alegro na perca do outro. Eu não quero saber o que eu perdi. É assim os sentidos do narcisista. Da pessoa que já está no grau da perversidade, da ausência. Ela não tem mais os sentidos. Então ela sabe que ela tem. Mas ela diz, Deus não vai me julgar por isso. Por que é que Deus vai me julgar por isso? Eu não sou obrigado a fazer mal às pessoas. Ele acredita ter o controle. A pessoa que ela é assim, ela acredita ter o controle, mas ela se torna uma pessoa vingativa. Ela se torna uma pessoa movida pelos impulsos carnais. E é por isso que quando você convive com uma pessoa que ela já está nesse grau, você vive pisando em ovos, porque você nunca sabe quando essa pessoa ela vai cismar. De repente, ela cisma, ela causa uma briga, ela não consegue conviver com muitas pessoas. Ela precisa se sentir segura, bem habitada, para poder ela não causar problema. Quem convive com narcisista sabe, né? Quando vai para uma praia, para uma casa de praia, quem é que vai? Porque se vai fulano, pode ter que ter algum problema. As pessoas, elas estão sempre procurando se habitar. Mas ela não busca saber qual é a razão disso. Por que é que eu sou assim?
Por que é que eu cismo? Por que é que eu não consigo? Qual é o problema? Então ele acredita que o problema dele são as outras pessoas. Ele tá vivendo, essa pessoa que ela é assim, ela tá vivendo pela visão, ela é totalmente material. É uma pessoa que ela tá, é por isso que ela não consegue mais ruminar. Ela não consegue mais ter os verdadeiros sentidos da alma dela. Porque ela tá buscando sentir de fora para dentro. Ela tá buscando onde, então se ela acredita que o problema dela mesmo tá fora. É as pessoas que causam o problema para ela. É assim que ele acredita. Que são as pessoas. Então ele vai procurar com quem é que ele pode manipular. Onde é que ele pode pisar? Onde é que ele pode confiar? Já que ele não confia. Porque essa pessoa não confia. Mas ela vai procurar onde ela vai conseguir sobreviver. Porque ela não acredita que esse problema vem de dentro dela. Da ausência, da falta do perdão. De uma libertação que essa pessoa precisa. Né? Ele acredita que Deus fez ele assim. Então ele não acredita no pecado. Ele não acredita que isso existe. A consequência da mentira? Como assim? Eu não sou obrigado porque eu minto eu fazer mal a alguém. Eu não vou matar, eu não vou roubar. Então ele mente para o bem dele, o bem-estar dele. Mas por ele viver matando os instintos carnais, por ele viver da forma totalmente ilegal na terra, totalmente errada, ele vai acreditar que ele consegue ser feliz desse jeito. Então ele diz, isso não existe. As pessoas têm momentos felizes. São momentos, que é esses momentos que ele acredita ser feliz. Desfazendo, competindo, né? Ele é movido no deboche, ele é movido no desprazer das pessoas, na competição. Então você percebe que a pessoa até muda de comportamento quando ela é desafiada. Quando ela é desafiada. Ela não é de fazer, mas agora que querem ver, aí eu vou vencer a minha própria natureza para mostrar. Ele vive de mostrar. Ele vive de superar. Ele precisa de alguém para tentar evoluir, para tentar sentir alguma coisa. Uma pessoa que ela já é assim, psicopata, ele vive querendo sentir, porque ele não tem mais sentimentos com coisas bobas. Para ele, essas coisas aí é tudo besteira. Gratidão, amor, já que ele não tem, ele quer sentir adrenalina. Ele é aquela pessoa que ele gosta do desafio, ele já vai ser movido no desafio. Então, ele vai procurar quem é que ele pode desafiar. Quem é que ele pode desfazer. Quem é que ele pode ficar à vontade, falar o que ele quiser, rebaixar aquela pessoa. Porque ele é movido na comparação, na competição. Isso traz para ele uma sensação. O mentiroso, ele é assim. Traz para ele uma energia, um vigor. Se um inimigo dele chega, aí é que ele vai se alegrar. Uma pessoa que não gosta dele vai ter que me engolir. Vai ter que me suportar. Por que tá tremendo na base? Eu me garanto. A pessoa que ela já tá nesse grau da psicopatia. Entende? Então ele tá buscando um sentido de vida. O mentiroso, ele busca um sentido para sobreviver. Mas ele não acredita que isso tenha consequência para ele. É por isso que ele ama a mentira. Ele não sabe mudar. Ele sabe que ele mente, mas ele mente sempre para o bem-estar dele. É sempre esse mal necessário, né? Que ele precisa se ver melhor, ser bem visto. Então, para ele não acredita que Deus vai responsabilizar ele. Se Deus fez ele assim, por que é que ele tem que mudar? Então, ele não acredita no pecado. Entende? E aí, quando ele vai perceber, é quando ele não está tendo mais o controle
Ele só vai perceber que ele está assim quando ele tem dificuldade de lidar com as pessoas. Quando ele está vendo mesmo que está tendo dificuldade. Então, se ele não consegue mais se ver, ruminar, ele acredita que o problema dele são pessoas. Porque ele não tem mais discernimento entre o bem e o mal, entre a mentira e a verdade. E ele não quer ajuda. Ele não quer ouvir. Ele não quer saber. Ele quer aprender se comparando com alguém. Onde foi que ele errou? Para ele tentar superar, não errar mais. É assim que ele acredita. Então, se eu errei lá atrás, agora eu aprendi. Não vou errar nisso. É assim que ele pensa. Mas ele não acredita que da palavra nasce um sentimento. Da palavra nasce um sentimento. Então, como é que ele pensa nesse negócio de medo? Essa história de medo. Quando a pessoa é psicopata, a maioria deles, eles não têm mais medo. Então ele diz, eu tive medo, não tenho mais. Então ele acredita que superou o medo, que tem o controle. Então, quando ele é ameaçado, ele é desafiado. Ele não tem medo mais. Ele é desafiado, ele é vingativo, ele é mentiroso, ele é orgulhoso. Mas ele quer esconder a pessoa que ela é psicopata. Ela quer esconder que ela é isso tudo. Mas ela está buscando sobreviver. Ela está buscando sobreviver. E nessa sobrevivência, que ela não consegue mais saber a razão do ser dela, dos sentidos naturais dela, é que quando ela souber que ela não consegue mais sentir, ela acredita que isso não tenha mais como mudar. E Deus não vai castigar. Por que é que Deus vai castigar se Ele me criou assim? Qual é a culpa que eu tenho de ser assim? Entende? Por isso Ele não quer pagar o preço para mudar, porque mudar dói. Mudar dói. A pessoa que ela já se reconhece de uma forma que ela conseguiu se encaixar em algum lugar, ela não tem visão. Principalmente se for uma pessoa irada, que ela não quer sentir, ela não quer falar, ela tem vergonha. Ela tem vergonha dentro dela. Então ela vai buscando sobreviver e não viver. Porque ela desconhece entre a gratidão, o amor, a paz, ele busca essa paz, ele busca se encontrar, ele busca superar, mas o tempo todo com medo de perder. Então ele quer ter sempre o controle das outras pessoas. Essa é a visão de uma pessoa que ela é psicopata. Então ele acredita que quando ele mente, ele não obrigou você a acreditar nele. É assim que ele pensa. Eu não obrigo ninguém a vir fazer o que eu quero. Quer dizer que a pessoa não sabia que eu podia estar mentindo? Então ele busca o estilo da pessoa. Aquela pessoa com a postura já caída, aquela pessoa vulnerável, aquela pessoa que não tem uma boa autoestima, que não se garante. Ele vai buscar nas outras pessoas onde ele pode ser o ser que ele viu que ele é. Que ele aprendeu que ali ele pode manipular, ali ele pode mentir, ali ele pode se mostrar para aquela pessoa e ele vai poder controlar aquela pessoa. Ele não vai perder aquela pessoa. É assim que ele pensa. Por isso ele vai sempre buscar uma forma de ser. Se ele pode ser. Então aquela outra pessoa que ela é a vítima de uma pessoa que ela é psicopata, a vítima, ele acredita que a vítima, ela sabe. Ele quer dizer que você não sabia que eu mentia? E mesmo que você diga que ele mente, ele não quer mudar. Ele não quer saber. Ele não quer entender o que é que ele causa para você. Ele quer saber o que é que você sente. Então ele vai instigar em você até onde ele pode ir. Qual é o controle, qual é o limite que ele tem de você? Porque dele ele não quer saber. Por que ele não quer saber? Porque ele não consegue ruminar. Ele não consegue ser convencido
do próprio ser. É como se ele existisse, mas ele não soubesse quem ele é. Ele não sabe quem ele é. Então ele está buscando saber. A psicopatia é isso. É a pessoa que está buscando saber o que é que ele sente. Então, quando ele sabe mesmo que ele não sente, ele vai buscar no outro. O que é que o outro sente? O que é que eu posso, até onde eu posso, invadir a vida do outro, desrespeitar o outro, desmoralizar o outro. Então, ele é movido totalmente pelo medo, mas ele acredita não sentir o medo. Ele acredita ter superado, sumiu o medo dele. É assim que ele vê. É assim que a gente que já foi, né, doente, transtornada, a pessoa diz que esse é o natural. Eu não consigo mudar. Eu não sei ser de outra forma. Eu quero ser melhor. Eu quero evoluir, eu quero sentir. Mas onde eu vou sentir? Onde é que eu vou sentir? Então, por ele ignorar e ele acreditar que as coisas não têm consequência, é que ele só vai querer mudar se ele vê que perdeu, que vai perder. Se ele não vê que vai perder, ele não quer mudar. Ele não quer mudar porque ele buscou essa forma de sentir. Essa adrenalina, essa dopamina, essas aventuras, de ter sentimento dentro dele. De buscar essa energia, essa fonte, né? De manipular as pessoas, de mentir para as pessoas, de ter vantagem com as pessoas, porque ele acredita que aprendeu pela visão. Ele diz que já sabe a razão das coisas. Então, na ausência dos sentidos, ele vai buscar esse sentido. Na comparação, na competição, na vitimização, mas ele perde totalmente os sentidos, porque ele acredita que isso não tenha consequência para ele. E mesmo quando ele ouve, ele vai tentar mudar, mas ele não acredita no perdão. E por isso não há remissão. Não há remissão, porque da palavra existe um sentimento. E se eu não sou perdoado, eu estou inflamado com qualquer coisa. Eu já sou condenado. É isso que Jesus disse. Não, a libertação é para crente. É para aqueles que creem. Uma pessoa que não crê no que Jesus veio ensinar, não existe libertação para ela. E Jesus explicou isso. A libertação é para crente. É para quem crê na palavra. É para quem crê na Bíblia. Mas para quem não crê, não tem o que se fazer. Então ele vai buscar entender, ele vai buscar sobreviver, ele vai buscar sentido no ser. Então ele vai dizer que sabe quem ele é. Ele acredita que sabe quem ele é, entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.